Então, a gente vai começar essa parte de apresentações sobre as parcerias. E depois vem a parte de inovação tecnológica. E, finalmente, a parte de difusão, que são também outras missões que o centro... Porque esse programa da FAPESP chama-se Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. Então, eles não aceitaram se você só faz uma coisa. É necessário se fazer as outras. Tá certo? E a primeira etapa do centro, os 5 primeiros anos, o nosso centro foi aquele que mais se destacou pelas atividades de difusão, inovação, e agora com o estabelecimento do LAT, que é um laboratório de apoio tecnológico, as nossas atividades estão crescendo em inovação tecnológica mais ainda. Boa tarde. Esse horário especial reservado para mim, logo após o almoço. Espero que não seja tão sonolenta a minha voz, pelo menos. Então, em relação, aqui vocês podem ter uma noção das parcerias que o Instituto de Física, o Grupo de Ótica, o nosso laboratório de biofotônica tem. Então, vocês vejam, a USP, por exemplo, ela é parceira nossa com a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a Faculdade de Odontologia de Bauru, a Unicamp, com a Faculdade de Odontologia, a Unesp, a Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, Faculdade de Odontologia de Araraquara, em Jaú, o Hospital Amaral Carvalho, a Unicep, que é daqui de São Carlos também. Então, aqui a gente tem uma noção geral de quantas... a faculdade também Anguera e a de Leme, de Medicina Veterinária, estão envolvidas com o nosso laboratório. E o objetivo de todas essas parcerias é, então, promover a modernização nas várias áreas de saúde com técnicas modernas de biofotônica, tanto no tratamento quanto no diagnóstico de doenças. Porque aqui a gente tem toda essa parte já estabelecida do laboratório. E cada uma dessas parceiras tem outros laboratórios que são indispensáveis para o desenvolvimento das pesquisas. Então, a gente une os nossos esforços, né, contando com a tecnologia que a gente tem aqui, aliada aos diferentes laboratórios nas outras unidades que dispõem de outro tipo de tecnologia, para que a gente consiga esse objetivo de promover a modernização nas áreas de saúde através dessas técnicas. Então, por exemplo, com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, existem projetos de acompanhamento de órgãos durante transplante. Como hoje mesmo, agora, às 5 horas, vai estar acontecendo um transplante lá. Vocês acho que viram a Juliana saindo daqui indo para lá. Para quê? Vai ser feita, então, a monitoração do fígado através de fluorescência para ver as condições desse órgão para o transplante. Avaliação de esteatose e cirrose hepática, detecção de hepatocarcinoma, tratamento de câncer de esôfago, câncer na área de dermatologia, também tem outra linha, e fundamentos de PDT com o grupo da patologia. Então, dentro da própria faculdade de medicina, existem várias disciplinas que estão envolvidas com o grupo. Diferentes grupos dentro da própria faculdade. Aqui é um exemplo do PDT realizado em esôfago, no câncer de esôfago. Aqui, o laser sendo utilizado para avaliar a vitalidade do órgão durante o transplante. Então, isso é feito, né, no paciente durante o tempo operatório. E alguns gráficos que mostram... Obrigada. Pesque e pague. A atividade metabólica, né?
também a avaliação por fluorescência do grau de esteatose hepática, né? A gente pode ver aqui também, olha, vocês conseguem ter uma noção da gordura, né, que é presente no fígado por esses métodos. E em tumores de fígado também. A aplicação nos tumores. Detecção, desculpe. Aqui o experimento sendo feito em laboratório. Esses experimentos são realizados aqui, no laboratório aqui, não lá na faculdade. Aqui também. Em relação ao recidiva de câncer de mama, que é assim um tratamento, é um problema muito difícil pelo tratamento convencional quando acontece a recidiva do câncer de mama. Então, a aplicação da terapia fotodinâmica nesse tipo de recidiva tem sido feita principalmente com o Hospital Amaral Carvalho, ou não? Ribeirão Preto também é essa. Na parte do controle microbiológico, então nós temos, começando a desenvolver parcerias com a Faculdade de Odontologia de Bauru, já estabelecida há mais tempo a Faculdade de Odontologia de Araraquara e também uma linha com o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Essa pesquisa foi feita para o controle do Staphylococcus aureus, com a Universidade da Bahia, e onde foi observado que a terapia fotodinâmica usando o LED e o fotogen foi efetiva na inativação dos Staphylococcus aureus. Aqui a gente tem o gráfico com os resultados. Também nós fizemos esse controle de inativação com Streptococcus mutans e lactobacilos, que são micro-organismos presentes nas lesões de cárie. E usamos diferentes corantes, como o fotogen e o azul de toluidina, observando também a redução que é conseguida através dessa técnica. E o objetivo, então, é reduzir os streptococcus e os lactobacilos em lesões cariosas. E foram criados modelos matemáticos para que novos pesquisadores pudessem utilizar esses modelos, variando concentração da droga, dose de luz, porque é uma área que está no início. Então, ainda não se tem qual é o fotossensibilizador ideal, qual é a dosagem de luz ideal. Então, através do desenvolvimento dos modelos matemáticos, a gente pode testar essas variações. A descontaminação de próteses dentais, feita em parceria com Araraquara. Depois nós temos aqui uma representante desse grupo que vai falar um pouco do andamento dos resultados que estão acontecendo lá. E o trabalho realizado com o Hospital Albert Einstein é com pacientes imunodeficientes. Ainda com a Faculdade de Odontologia de Araraquara, tem um grupo de pesquisa de cor, que está desenvolvendo uma série de trabalhos também. Aqui, sim, a aplicação sendo feita lá no Hospital Amaral Carvalho de Jaú, também, né, na parte oncológica. E não só na saúde humana, como também na saúde animal. Essa é uma parceria com a Faculdade de Veterinária, e aqui, então, está a Faculdade em Anguera de Leme, né? Tanto de
diagnóstico de lesões em animais, como também de tratamento de tumores, né? É muito comum, né, principalmente nesses bichinhos que têm o pelinho claro, a pele mais clara, né? E os bichinhos europeus, segundo o professor Banhato. Uma linha também do tratamento da psoríase, do HPV e de câncer de pele, que está no início também, né, com Ribeirão Preto. É só ajudar a Jussaíra um pouquinho, porque, evidentemente, ela não conhece todas as parcerias, ela está se colocando ao par. Essa parceria é uma parceria que envolve os 3 centros CEPID da FAPESP, e nós vamos criar 100 locais no país para tratamento específico de câncer de pele, HPV e psoríase. Porque a gente conseguiu que o Ministério reconhecesse essas doenças como negligenciadas. E a gente conseguiu mostrar a economia que isso vai ter. Isso é um projeto que ainda não foi aprovado. E se for, vai ser uma significância social muito grande. Tá certo? E, evidentemente, os parceiros serão locais preferenciais para a gente já instalar ali, não é? Porque vai ter pessoas que sabem lidar com a técnica, tudo isso. Essa linha de pesquisa, em parceria com a Unicep, fica a cargo da Vitória, que é fisioterapeuta, né? E está fazendo seu doutorado aqui no centro. Então, a laser terapia na cicatrização de úlceras diabéticas e varicosas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos da redução da úlcera com o tratamento. Aqui, olha, dessa úlcera diabética, 2 meses após o início. E também, na área de fisioterapia, a laser terapia da dor em pacientes com osteoporose de joelho. Também da professora Vitória a orientação desses trabalhos. Além de outros trabalhos em andamento, como a laser terapia no controle de pacientes com hérnia de disco, e com disfunções temporomandibulares. Então, vocês podem ver que essas parcerias elas se associam à área da medicina, da odontologia, da fisioterapia, da medicina veterinária, tudo isso, então, objetivando trazer novos conhecimentos para as novas terapias, cujo objetivo final é a melhora para a sociedade, né? Melhores tratamentos menos invasivos, cada vez mais para a sociedade. E agora, então, o pessoal de Araraquara vai falar um pouco da parte do controle de microbiológico, da parte da Cândida, com a Lívia, e também a Nancy vai falar um pouco dessa parte, e a professora Cidinha também. Então, são todos trabalhos que não estão concluídos, então vão ser apresentados resultados parciais daquilo que está acontecendo em cada um desses locais. Bom, gente, boa tarde. Como a Jussaíra disse, eu sou da Unesp, eu sou uma aluna de mestrado da parte de reabilitação oral. Então, é interessante isso porque justamente essa interdisciplinaridade, né, do uso da luz e da terapia fotodinâmica, porque até na reabilitação oral a gente pode encaixar isso. E justamente se encaixa pelo fato de que, normalmente, os portadores de próteses removíveis desenvolvem certas infecções bucais, como a candidose. Então, nosso objetivo foi realmente verificar se a terapia fotodinâmica poderia estar inativando a cândida, que é o principal micro-organismo envolvido nesta infecção. Então, eu trouxe assim, apenas alguns resultados parciais para passar a ideia do que está acontecendo nesse nosso trabalho. Então, esse trabalho foi in vitro, então a gente fez suspensões
da Candida albicans e da Candida glabrata e aplicou a terapia fotodinâmica, usando o fotogen como fotossensibilizante e a luz de LED azul, para tentar alcançar a inativação do micro-organismo. Então, esse gráfico é da Candida albicans. Então, o que ele quer dizer? Aqui do lado é a contagem de micro-organismo, que a gente conta na placa depois da terapia. Aqui são as concentrações de fotogen, então de 2,5, 5, 10, 25, 50, e cada coluna dessa foi uma dose de luz aplicada. Então, o que a gente repara? Que, por exemplo, a dose de luz mais alta, que seria a de 75 joules por centímetro quadrado, até na concentração mais baixa do fotogen, ela já conseguiu inativar totalmente o micro-organismo, não teve crescimento. E aí, conforme a gente vai diminuindo a dose, a gente vai notando uma menor efetividade da terapia. Mas olha só, por exemplo, em concentração 5, 10 miligramas por litro, o que acontece? 35 joules, obrigada. 35 joules por centímetro quadrado já também foi suficiente para reduzir muito a contagem de micro-organismo. Então, é uma terapia que realmente pode se mostrar muito promissora nessa área. Então, isso para esse micro-organismo que é a albicans. E aí, o que a gente tentou ver junto com isso? Existem micro-organismos atualmente que desenvolvem resistência às drogas, né? São os micro-organismos resistentes. Então, se eles também pudessem ser inativados por essa terapia, ia ajudar muito no tratamento das infecções de pacientes que já apresentam essa resistência. Então, a gente pegou cepas de pacientes com resistência e aplicou a terapia da mesma forma. E o que aconteceu? Embora a gente consiga ver uma certa resistência também a essa terapia, porque olha que aqui ainda tem um crescimento alto, com 20 joules, esse micro-organismo ele também é suscetível a PDT. Ou seja, é uma alternativa que realmente a gente precisa continuar estudando, mas que pode se tornar viável e auxiliar, principalmente no tratamento de pacientes que têm HIV, que apresentam uma grande resistência aos antifúngicos, que é o fluconazol, nesse caso. Então, esses dois gráficos é da Candida albicans e a outra espécie, que é a glabrata, que, embora também apresente uma maior resistência à terapia, em doses altas de luz, ela também é inativada. Então, a gente ficou super contente com esses resultados. Olha, a resistente a fluconazol, a gente também conseguiu inativação do micro-organismo, inativação total aqui, ó, na dose alta. E agora a gente vai dar continuidade, como a Jussaíra mostrou, descontaminando próteses totais e futuramente o tratamento mesmo da infecção em pacientes. É isso. Obrigada. Agora, Nancy. Boa tarde. Bom, eu faço mestrado lá na Faculdade de Odontologia de Araraquara e a gente está começando essa linha de pesquisa relativamente nova, que é o tratamento da mucosite induzida por quimioterapia em hamsters. Já foi desenvolvida uma tese de mestrado, mas que utilizou o laser e que mostrou um resultado bem promissor. Então, teve resultado na aceleração da cicatrização da mucosite, tanto clínico quanto no histopatológico, a gente também observou isso. Então, continuando nessa linha de pesquisa, a gente quis testar o LED. Mais alto? Tá, eu vou começar. Então, a gente quis testar se o LED funcionava também no tratamento dessa alteração. Então, o meu projeto de mestrado é o uso do LED para tratamento dessa mucosite, e a gente induziu a mucosite em hamster, no modelo animal. A mucosite é uma alteração inflamatória decorrente principalmente de tratamento antineoplásico, quimioterapia ou radioterapia. Então, é uma inflamação que se dá na mucosa, na bochecha dos pacientes, e isso é um fator que pode agravar o quadro de saúde geral do paciente durante a terapia antineoplásica. Pode, muitas vezes, interromper o tratamento do câncer, porque o paciente fica tão debilitado, não consegue se alimentar, e a saúde dele vai ficando pior. Então, isso já debilita muito o paciente. Às vezes, a gente precisa interromper o tratamento, tratar da mucosite, para depois continuar o tratamento antineoplásico.
Então, a gente fez 3 grupos, um grupo controle negativo, onde a gente não fez nada com os ratos, um grupo controle positivo, onde a gente fez um protocolo de indução de mucosite, que já é consagrado na literatura, a gente só fez algumas modificações, e um grupo LED, que a gente induz a mucosite e trata com o LED. Então, aqui é o protocolo de indução, que a gente injeta o quimioterápico intraperitoneal nos hamsters, e depois a gente faz um trauma mecânico na mucosa. Essa é a mucosa do hamster evertida. Então, a gente não tá... Quando a gente everte, não faz nenhum trauma, é assim mesmo, bem grande. Por essa razão, a gente utiliza esse modelo animal, por ter uma mucosa bem grande. E aí a gente promove um trauma mecânico com esse dispositivo, até a mucosa ficar avermelhada. E esse trauma mecânico, associado com a quimioterapia, é que vai gerar a mucosite. E aí, clinicamente, a gente classifica a mucosite em 5 scores, de acordo com a severidade. E no grupo de LED, a gente trata com uma aplicação central, com esses parâmetros, geralmente um dia sim, um dia não, desde o início da quimioterapia. E depois a gente faz a biópsia. Então, eu fiz a análise clínica, eu faço análise histopatológica e também eu faço análise de RT-PCR, que é a expressão de citocinas inflamatórias. Então, na hora da biópsia, eu corto, separo a mucosa no meio da lesão, incluo metade para ver o histológico e a outra metade eu congelo para fazer toda a parte do RT-PCR, de extração de RNA, para eu analisar as citocinas inflamatórias. As citocinas que a gente está analisando é o COX-2, interleucina 1-beta, interleucina 6 e fator de necrose tumoral, que são citocinas pró-inflamatórias relacionadas aos eventos vasculares. Então, eles aumentam todo o processo de inflamação. E aí a gente trouxe alguns resultados parciais, porque o histológico ainda não está pronto, então eu tenho o clínico. Então, aqui é o grupo tratado com LED. Então, tanto lesões pequenas cicatrizavam, quanto lesões grandes. No grupo controle, havia cicatrização também de lesões pequenas, mas lesões como essa não cicatrizavam no grupo controle positivo, que eu não tratava com LED. E quando eu tratava com LED, mesmo lesões muito grandes iam cicatrizando, e aqui a mucosa já cicatrizada, ela está atrofiada, mas ela está cicatrizada. E a gente tem que ver o histológico, como que está, se realmente teve uma proliferação maior de fibroblasto, de fibra colágena, mas clinicamente a gente viu que houve uma aceleração na cicatrização da mucosite, no grupo tratado com LED. E aqui eu trouxe só uns gráficos também, porque a gente avaliou, comparou os scores. Então, os maiores scores, que era 0, então, deixa eu ver só um instantinho. Esse daqui é o grupo LED, esse é o controle positivo. Então, os piores scores, geralmente, eram no grupo que eu não tratava. Quando eu tratava, a prevalência do score sempre foi mais leve para o grupo tratado, né? E só mais um gráfico. Aqui também é da evolução da mucosite de acordo com ao longo do experimento. Esse é o grupo controle positivo que eu induzi e não tratei, então os scores estão mais altos. E esse foi o que eu tratei. E aqui, no maior pico, se a gente comparar o controle positivo e o LED teve uma efetividade bem grande. E sobre a expressão de citocinas... agora eu não vou nem utilizar. Obrigada. Com relação à expressão de citocina, ainda também não está pronto, só tem alguns resultados parciais. Mas, por exemplo, para interleucina 1-beta, vocês podem ver que o CP é o controle positivo. E quando aparece banda, quer dizer que essa citocina está presente. No controle negativo não apareceu banda nenhuma e no LED também não. Então, quer dizer que houve uma redução na expressão dessas citocinas. E na interleucina 6 eu também trouxe, mas aí algumas amostras já apareceram bandas, mas que tiveram algum grau de mucosite. São todos resultados parciais e agora a gente está partindo também para testar a PDT no tratamento da mucosite, porque a mucosite pode ser agravada quando existe uma infecção secundária relacionada. Então a gente vai também partir para esse lado da PDT, aplicar o corante e continuar com o LED.
professora Cidinha. Agora, professora Cidinha de Bauru. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Aparecida Machado. Eu sou professora associada da disciplina de odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. E talvez eu seja aqui a mais recente agregada aqui do grupo do CEPOF, porque eu conheci o professor Banhato ano passado, na ocasião de um evento que aconteceu entre as 3 odontos lá no nosso campus. E vocês sabem como são as conferências que ele ministra, não é? E ele envolveu de uma maneira tão grande, não só a mim, como outros colegas, e nós começamos a procurá-lo, tivemos chance de fazer aquele primeiro curso dos sábados aqui, depois levamos o pessoal para Bauru, e agora estamos aqui fazendo aperfeiçoamento também. Então nós iniciamos aí uma parceria que eu espero que dê frutos, não é? E eu ainda não tenho os resultados nem parciais de alguns trabalhos, não pude trazer, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo que haveria esse workshop, mas aqui já fiquei sabendo, vendo o trabalho do Fábio e da Lilian, né? Nancy, que são semelhantes a uns que nós estamos fazendo lá. Então nós estamos, alguns projetos que nós já fizemos em função desse reconhecimento da importância do laser hoje no contexto da saúde. Nós orientamos 2 monografias de conclusão de curso de graduação, uma sobre o uso do laser em baixa potência e odontologia, outra sobre o uso de alta potência, e eu tive a oportunidade hoje de trazer os 2 exemplares aqui para a biblioteca aqui do CEPOF, não é? Nós estamos orientando uma dissertação de mestrado, onde um dos objetivos é avaliar o efeito do LIUT, o laser de baixa, no fator de crescimento endotelial vascular, que é o Vascular Endothelial Growth Factor, após a biópsia na língua de ratos, que é uma dissertação de mestrado, sendo como os objetivos investigar e correlacionar a cinética da expressão do RNA mensageiro para o VEGF, que é um fator que determina a neoformação vascular nos processos de reparo tecidual, né? E após biópsia lingual em ratos infectados e não infectados. Então nós pegamos a linguinha do rato, fazemos um corte, depois infectamos com bactérias próprias para isso, e estamos analisando já a ação do laser com esse objetivo. Além do que, investigar também, correlacionar a cinética da expressão do VEGF, porque quando eu tenho uma alta expressão do VEGF, significa que eu estou tendo reparo tecidual. E é isso que a gente quer induzir e acelerar nos processos, principalmente de pacientes que têm lesões bucais mais graves. E uma tese de doutorado, onde nós estamos avaliando o efeito do uso do laser de baixa, não é? E do LED no tratamento de mucosite bucal de criança. É um estudo clínico no Hospital do Câncer de Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos avaliar 60 pacientes que estão em tratamento regular lá. E, paralelamente a isso, por isso aqui está comigo o professor Rodrigo, que é professor da Bioquímica, que vai nos ajudar na parte de cultura de células, né? E também na análise proteica dessas amostras, onde nós estaremos trabalhando com a análise proteômica, não é? E nós vamos estar, então, fazendo uma cultura de fibroblastos bulb C3, T3, que são os que já são bem definidos pela literatura, e é onde nós vamos avaliar a resposta clínica dessa aplicação prévia. Então nós vamos tentar avaliar o efeito preventivo da ação do LED para essas crianças, e como a Nancy muito bem falou, quer dizer, o estágio inicial do pós-operatório da quimioterapia ele é fundamental. Se a criança não consegue se alimentar, não consegue, ela acaba complicando o estado geral, e isso é complicado. Quer dizer, você anda 2 passos e volta 4. Então, sem dúvida alguma, esse é um direcionamento que contribuirá bastante para a qualidade de vida dessas crianças. E também vamos avaliar a resposta clínica da aplicação do LIUT e o LED, não é? Em 2 situações, na mucosa bucal dessas crianças portadoras de câncer que são submetidas à quimioterapia. E, no nível da cultura de células, avaliar a influência do LIUT e do LED a 660 nanômetros em fibroblastos, como eu já citei, determinando o número de células após 24 horas de tratamento com LIUT e com LED, quantificando a redução do MTT e a capacitação do corante vermelho neutro nas culturas submetidas ao tratamento com ambos, e também a morfologia celular por meio de microscopia de luz após o tratamento com ambos. Com perspectivas futuras, nós estamos aqui conversando com a professora Jussaíra para avaliar in vitro a ação de diferentes agentes fotossensibilizantes ativados por LED sobre bactérias cariogênicas e periodontopatogênicas, de grande importância na odontologia, principalmente no aspecto preventivo. E, na outra semana, a gente vai para São Paulo conversar com a professora Maiana Zatz, que abriu uma possibilidade de trabalharmos com
células-tronco de polpa de dentes decíduos, para quem não é afeito da área, são os dentes de leite, né, com a ação do laser e do LED para ver se há mutação gênica nessas células. Muito obrigada a todos. E agradecer também a MM Optics, que tem proporcionado, através das parcerias, que nós possamos fazer os trabalhos. Só queria salientar que essas parcerias, elas acabam gerando técnicas, produtos, empresas, tá certo? E é uma maneira, uma válvula de escape para experimentos que a gente faz, né? Porque nas faculdades de odontologia, de medicina, os resultados já encontram aplicação clínica de forma mais direta. Principalmente em Bauru, que é um centro dedicado a crianças, inclusive, com problemas de câncer, etc. Acho que vai ser extremamente importante. Bom, nós vamos passar agora para o segundo bloco, que é o bloco de inovação tecnológica. Então vou chamar o Orlando, que é um dos engenheiros responsáveis pelo Laboratório de Apoio Tecnológico. E todo mundo que participa do centro, todo pesquisador, pode vir e desenvolver alguma coisa de cunho tecnológico com o LAT. Tá certo? O Henrique vai começar? Tá bom. Tá. Então o Henrique, que é outro engenheiro responsável pelo LAT, vai começar e depois o Orlando. Bom, boa tarde a todos. Então, estou aqui representando nossos colegas do LAT. E LAT significa Laboratório de Apoio Tecnológico. Nós estamos trabalhando, então, na área de iluminação, sinalização biofotônica, utilizando as fontes de luz que você já tem bastante familiaridade, que são lasers e LEDs, ok? Muito bem. Aqui, no caso, como o professor Vanderlei citou, nós temos assim o termo-chave, a palavra-chave para nós, inovação. E aqui é uma equação que eu coloquei para representar a nossa atividade dentro do LAT, que seria a soma desses três termos, desses três itens dessa equação, que é cooperação, competência e concentração, onde esse primeiro termo, cooperação, está falando justamente dos componentes, dos elementos dessa equipe, com profissionais com especialidades diferenciadas, diferentes, mas que todos juntos estão trabalhando com a mesma, assim, com o propósito de a gente atender todas essas demandas, toda essa necessidade que a gente vê à nossa volta, como tanto dentro da academia, como no mundo empresarial. Muito bem. Então, há uma cooperação entre todos esses componentes. Assim como também essa competência necessária, cada um dentro da sua especialidade, de maneira a atingir essas metas. Em nosso caso, o LAT é uma interface dinâmica que está fazendo esse trabalho de interagir o mundo acadêmico, a universidade, com a empresa, ou com a realidade empresarial, ok? E o foco que todos nós mantemos, agregando valores com essas tecnologias existentes de fontes de luz conhecidas como LED ou lasers para diferentes aplicações. Então, nós somos focados nessa direção. Nós trabalhamos com os resultados de pesquisas, nós ouvimos o mercado, nós temos as atividades internas, mas também ouvimos esse mercado do que realmente eles estão precisando na direção da fotônica. A equipe que faz parte do LAT é essa que está aí na lista, e além do mais, temos também mais dois componentes que trabalham conosco já há um certo tempo, o Walter Ariano e o Manuel. O Walter como um doutor na área também em física, trabalhando com ótica, e o Manuel também com a gente, um doutorando, fazendo também trabalhando algumas pesquisas relacionadas com biofotônica. Muito bem. No caso do LAT, em particular,
nós fazemos essa parte de parcerias entre a universidade e as empresas. Nós temos esse programa de prospecção de projetos de pesquisa e desenvolvimento com a comunidade produtiva, onde nós temos uma série de etapas de atividades, como, por exemplo, pesquisa interna dentro do nosso grupo, com aquela equipe mencionada, dentro daquelas, daquelas condições, daquelas metas, onde todos esses projetos, muitos deles que foram apresentados aqui na parte da manhã e uma parte da tarde, a gente chama de pesquisa interna. Também temos a atividade de ensino e difusão, em que a gente, com os resultados do nosso grupo, nós também alimentamos o grupo que trabalha nessa área, como, por exemplo, o Brás, o nosso amigo Kleber, que vai trabalhando com todo esse material, essas informações, para poder difundir o conhecimento gerado dentro da academia e dentro do LAT, com os nossos diferentes projetos. Na parte tecnológica, nós assinamos parceria com empresas, fazemos convênios com elas, dentro das necessidades dessas mesmas empresas, seja na área odontológica, na área médica ou na área automobilística. Tem várias empresas que eu vou mostrar aqui para frente, que estão trabalhando conosco já, e aquelas que nós estamos numa fase de negociação, ok? Tanto no sentido delas virem buscar com a gente o que nós desenvolvemos, como também nós ouvirmos as necessidades delas. E, além de essas empresas, de uma maneira geral, essas parcerias também se dão em termos de pesquisa e dentro da área da saúde, como muitos dos produtos que a gente já conhece hoje, desenvolvidos dentro do LAT. Bom, o estímulo à competitividade se dá através de alguns fatores, alguns elementos, como, por exemplo, nós temos aqui laboratórios de excelência para fazer essas pesquisas, que todos vocês já conhecem esses laboratórios. Nós temos incentivos fiscais, quer dizer, a gente trabalha com empresas. Nós temos um colega, o Luiz Gussen, que muitos conhecem, que ele tem experiência nessa área de trabalhar vamos dizer assim, na área de convênios e contratos com essas empresas. Ele conhece bem essa área de credenciamento, ele dá assessoria a essa área de credenciamento junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele orienta as empresas parceiras da gente como elas podem se beneficiar de algumas leis no sentido de estar trabalhando conosco, com a academia, ok? E também ele vamos dizer assim, dá um apoio nessa área de controle de investimentos, orientando os empresários na maneira de como deve ser encaminhado todos esses projetos de parceria dentro desses convênios, ok? E nessa parcerias, nos contratos nós temos toda uma série de itens que contemplam essa área de inovação e atualização tecnológica. Uma empresa interessada em melhorar um produto, seja de qual natureza for, para a área de iluminação, sinalização, saúde, ela quer fazer uma atualização da sua tecnologia, uma melhoria, ela procura a gente também, e nesses contratos a gente coloca cláusulas justamente para contemplar uma série de etapas para atingir essa meta. Na lista de parcerias que já foram firmadas, nós temos, por exemplo, a Prysmia, cujo nome anterior era Pirelli, conhecida de muitos de vocês, que trabalha, é uma empresa italiana, especializada na área de fibras óticas, cabos óticos, equipamentos de comunicações óticas, e com a qual nós firmamos um convênio para um estudo em cima de uma tecnologia de sopramento de fibras óticas que é chamada de Sirocco, que foi inventada pela Prysmia inglesa, da Inglaterra, e os investimentos feitos pela Prysmia já dentro do nosso grupo são da ordem de R$400 mil, para justamente trabalhar com essa área de fibras e sistemas de sopramento de fibra, chamado Sirocco. Além do mais, temos também já parceria
com a MM Optics na área de aplicações de lasers e LEDs em saúde. Inclusive, agora mesmo vocês acabaram de ver um slide onde aparece um produto desses. E os investimentos são de cerca de 80 mil nesse ano aqui, em cima de algumas bolsas de pesquisas para algum desses estudos. Outra empresa com quem nós temos um contrato, um convênio, é a Gnatos, de Ribeirão Preto, na área de aplicações de laser LED para odontologia, com investimento já de cerca de 800 mil reais. Também, por exemplo, refletores odontológicos e tal. Ainda temos uma outra empresa em São Paulo, que é especialista, assim, trabalha com produtos de sinalização de tráfego. E nós, no nosso laboratório, nós temos um trabalho junto com eles para desenvolvimento de, por exemplo, semáforos a LEDs, né? Sinalização para travessia de pedestres, que eu vou mostrar aqui para vocês, com um investimento aproximadamente de 50 mil nesse ano aqui. O que está em negociação atualmente é com essas outras empresas. No caso, a Otis, que trabalha com elevadores, nós estamos fazendo batendo um papo, conversando com ele, fazendo visitas na empresa, e eles visitando a gente aqui também, no sentido de fazer uma substituição das lâmpadas fluorescentes dos elevadores com sistemas de LEDs de alto brilho. A Caio, que é montadora de carroceria de ônibus, nós também estamos negociando o desenvolvimento de lâmpadas de leitura para substituir aquelas lâmpadas horrorosas que a gente não consegue quase que usar para leitura, ok? Mas que com LEDs de alto brilho a gente já mostrou, já fez protótipo para eles, eles gostaram muito, então nós estamos discutindo com eles. Essa outra empresa alemã, que trabalha com projetores, uns projetores especializados, também estão interessados em substituir as fontes de luz deles por LEDs de alto brilho. Essa outra aqui, sinalização veicular, também quer iluminadores para os carros policiais. E, novamente, a Prisma está interessada em trabalhar com a gente em outra linha também, que é treinamento e capacitação em fibras óticas, de maneira que a gente possa trabalhar junto com eles para preparar um curso voltado para a área de comunicações óticas. E a organização de um fórum para o ano que vem, um fórum nacional em redes óticas. Bom, falando um pouco então da Prisma, essa ação cooperativa, aqui tem o logotipo da Prisma, visa o quê? Trabalhar com essa tecnologia Sirocco de lançamento de fibras óticas por sopramento. A Prisma tem a fábrica dela em Sorocaba. A fábrica, ali vocês têm, vamos dizer assim, tem toda uma planta voltada para a fabricação de fibras óticas e cabeamento dessas mesmas fibras. Ok? Para vocês terem uma ideia assim, muito rápida do que significa, do que essa tecnologia de sopramento consiste numa invenção, um desenvolvimento completo, um sistema integrado, onde você instala tubos ocos, vazios, de um plástico especial, instala esses tubos em avenidas, seja em postes, seja em dutos. Você pode implantar isso aqui dentro do campus de uma universidade, você pode instalar isso num condomínio fechado horizontal, vertical. Esses tubos ficam instalados em toda essa área. Muito bem. E a empresa também fabrica um tipo de fibra que você consegue soprar por dentro desses tubos, indo de um ponto a outro, dentro de um condomínio, dentro dessa mesma, por exemplo, do campus da universidade, interligando diferentes prédios do campus. Essa tecnologia ela é muito esperta porque ela facilita muito o trabalho, vamos dizer assim, de lançamento de cabos. Hoje em dia, a técnica comum, tradicional de lançamento de cabos é uma unidade inteira, completa. Uma unidade que tem 8, 12, 18 fibras juntas. Essa técnica permite lançar 2, 4 fibras separadamente. Isso simplifica muito e reduz os custos. Nós estamos, então, numa parceria com eles.
Só para vocês poderem ter uma ideia assim rápida, esse aqui, então, é a unidade completa, com compressor, a fibra vem dentro desse reservatório, esses são os tubos, essa é uma unidade de lançamento, são diferentes componentes necessários para esse tipo de coisa. Aplicações potenciais, então, como eu acabei de falar para vocês têm o fibra até o escritório, fibra até a residência, fibra até a empresa e, por exemplo, redes de monitoração de segurança. No caso, como um resultado desse trabalho, a Polícia Militar de São Carlos, sabendo que nós estávamos trabalhando com fibras óticas também, procurou a USP no sentido de desenvolver e, vamos dizer assim, montar uma rede de fibras óticas na cidade de São Carlos, de maneira a interligar diferentes câmeras em vários pontos da cidade, para que possam ser utilizadas essas câmeras na área de segurança. Então, isso aqui já é uma realidade. Agora não está sendo usada a fibra Sirocco para esse tipo de trabalho. Estão com cabos óticos da Prysmian, mas o próximo passo a gente espera, como resultado de um trabalho que nós vamos fazer agora, nos próximos 3 meses, é que para o próximo ano a gente vai entrar com essa fibra Sirocco também para essa aplicação. E nós também participamos, junto com a Prysmian, de um evento em São Paulo, chamado Telesp 2006. Levamos todo o sistema nesse stand que está aí, onde nós fizemos demonstrações para visitantes de como funciona o sistema. O Marco Antônio aqui, Scocco, é o gerente de desenvolvimento de mercado da Prysmian. No caso da Meng, nossa parceria, que trabalha na área de sinalização viária e infraestrutura urbana, a nossa parceria contempla 3 desenvolvimentos. Nesse primeiro desenvolvimento, nós fizemos um retrofit para semáforo. Vocês vão ver aqui a fotografia do retrofit. Um outro desenvolvimento são de semáforos planos de 100, 200, 300 milímetros de diâmetro. E, a seguir, um outro desenvolvimento que seria luminária para travesseiro e pedestres, taxa de solo e sinalização de trânsito, luminária para sinalização, placas de sinalização e placas luminosas para aplicações turísticas. Aí vocês têm a foto do retrofit, que é uma unidade assim, montada dessa maneira, que você pode rosquear num soquete, como se você estivesse tirando uma lâmpada e pondo outra. Ok? Aqui nós temos um teste de um semáforo na bancada, que nós estamos trabalhando em cima dele. E um teste de comparativo de iluminação, não, sinalização, perdão, para pedestres, o convencional e com LEDs, que foi instalado numa rua lá em São Paulo. Bom, então é isso daqui o que eu queria falar na parte de parcerias. Eu vou deixar para agora meu colega aqui, Orlando, ele seguir para frente com esses outros tópicos referentes ao nosso grupo. Boa tarde, meu nome é Orlando, eu trabalho na parte de desenvolvimento do LAT, conjunto com meus colegas aí. Muito dos projetos que eu vou mostrar aqui agora já foram apresentados por outros laboratórios, porque a gente trabalha com o desenvolvimento de protótipos para pesquisa e empresas. Então, vários laboratórios que apresentaram aqui já mostraram nossos protótipos, né? Aqui na parte de iluminação residencial, na parte de iluminação de luz de emergência, na parte de sinalização de trânsito, o Henrique já falou alguma coisa, a gente está trabalhando com outros protótipos, tem mais algumas outras linhas para demonstrar ainda. Eu vou passar bem rápido. Alô? Vou passar bem rápido, porque senão nós já estouramos já o tempo. Na parte de sinalização automotiva, a sinalização de freio, a gente estamos trabalhando com lanternas de veículos. Novamente, a parte de iluminação de emergência. Isso aqui já tem uma empresa que está começando a fabricar esse tipo de produto. Também na parte de iluminação residencial, que é um outro protótipo. Aí na área de saúde, que são os equipamentos que o pessoal demonstrou aí por aí no PDT,
biotape, cultura de célula, diagnóstico do equipamento de acompanhamento dos transplantes. Aí tem o facing, que é para a parte estética. Temos da esterilização das dentaduras. Próteses, né? Esse é um equipamento Red Light que já está sendo produzido já pela empresa. Nós estamos com o primeiro protótipo da parte do foco cirúrgico, que vai contemplar mais uns 2 ou 3 protótipos ainda nessa área. Aí alguns produtos que o pessoal usa na área de pesquisa, que já foram até alguns demonstrados aqui. A parte da Vilma, do contraste na microscopia. E aqui eu queria falar um pouco sobre os números do LAT. O LAT tem pouco mais de 2 anos e tem é bem significativo a produção que ele tem tido nesse pouco tempo. Nós trabalhamos em 33 linhas de projetos distintos, sendo 22 linhas na área de saúde, desenvolvendo 74 protótipos e 19 em desenvolvimento. Na linha de iluminação residencial nós temos 5 e 17 protótipos desenvolvidos e 8 em desenvolvimento. 6 linhas na área de sinalização de trânsito, sendo 8 protótipos desenvolvidos e 4 em desenvolvimento. Totalizando 99 e 31 em desenvolvimento. 31 desses aqui, tem muita gente que já está querendo me bater aqui, que está faltando eu entregar porque está atrasado. Nos novos projetos que o Henrique apresentou, nós temos a parte de iluminação de elevadores, que são mais 7 linhas de projetos, né? Que eu nem vou falar de novo, que o Henrique já comentou no começo. E eu queria demonstrar um pouco de um dos projetos que a gente teve com o pessoal da Gnatos, que tem um montante mais significativo para o laboratório, que envolve são 7 desenvolvimentos diferentes e que totalizando R$800 mil de investimento da empresa no laboratório. Então eu vou falar especificamente do iluminador bucal, que é um projeto que vai ser lançado agora no começo do ano que vem. Que ele é um produto que todo mundo conhece, né? Que é o iluminador da cadeira do dentista. E ele tem que ter uma iluminação uniforme, geometria retangular, tem que apresentar uma grande intensidade luminosa e não ter uma iluminação periférica, né? Para não incomodar o paciente. Aí, primeiramente, como é feito o desenvolvimento de um projeto. No caso desse daí, a gente primeiro fizemos um levantamento das normas específicas, depois definimos as etapas e diretrizes de desenvolvimento do projeto, depois desenvolvemos, junto com o pessoal da mecânica, o pessoal da eletrônica, nós desenvolvemos os protótipos e testamos e avaliamos esses protótipos. Aí são feitas reuniões para apresentar e discutir os resultados obtidos. E esse processo, nesse caso desse projeto, esse processo ele rodou 7 vezes, porque nós fizemos 7 protótipos diferentes para chegar no produto final. Então a gente definia de novo as etapas, ia para o desenvolvimento, testava, apresentava. E esse ciclo se deu 7 vezes ao longo de 1 ano e pouco. Depois foi para o teste clínico, foram enviados 30 protótipos para o pessoal de São Paulo, para testar nas cadeiras dos dentistas, com especialistas da área. Foi enviado para a empresa, para a Gnatos no caso, e eles mandaram uma parte para o pessoal de São Paulo, uma parte para os dentistas da região, que são consultores deles. E agora a gente está fazendo acompanhamento do projeto, do produto final. A gente está acompanhando a linha de produção, vendo algumas dificuldades, vendo parte térmica, como está sendo a parte de dissipação, se tem, e a gente vai acompanhando até o produto chegar no mercado. Aqui tem algumas fotos dos protótipos
Então, o primeiro foi a parte de com refletores. Depois a gente passou por aumentou a quantidade de LEDs. Aí aqui já é um outro princípio, ótico, sistema ótico. A gente foi mudando o sistema ótico, mas ainda havia uma iluminação periférica, você percebeu lá na foto com o Fernando, incomodando um pouco o olho dele ainda. Depois a gente partiu para um outro, com o mesmo tipo, com lentes, mas com obturador, para chegar sem iluminação periférica. Daí foram apresentados alguns protótipos em feiras e chegou ao produto final, esse em linha, só que, lógico, ele tem uma carcaça, uma capa aí para esconder esses dissipadores. Aí a gente teve um problema e eles acharam que nós trabalhamos com algumas coisas, com soluções com sistemas de lentes cilíndricas, mas acabou ficando com o outro protótipo mesmo, aquele em linha que vocês viram. E aqui são os protótipos que a gente mandou para que eles distribuíssem para os testes clínicos. Nesse projeto foram desenvolvidos 8 protótipos diferentes, 30 equipamentos para testes clínicos, um protótipo que foi o modelo para o produto final. A gente já está trabalhando numa evolução desse produto, que vai ser lançado, mas a gente já está trabalhando na evolução desse produto, que a gente tem uma confiança muito grande que ele vai vir para substituir todos os refletores convencionais. Foram geradas 2 patentes, uma do equipamento, outra do sistema ótico, 3 relatórios, artigos e agora a gente está fazendo um novo teste, que é o comparativo de cores e outros de cura, de fotoionização desses produtos aí. Obrigado, era só isso que eu tinha falado. O Orlando não mostrou, mas ele é diabético. Então ele desenvolveu uma geladeirinha portátil para carregar a insulina e a seringa. Então se alguém tiver necessidade, pede para ele. É outro produto. Bom, então agora isso dá uma ideia da inovação que é realizada. Né? Ele pegou o projeto, ele não mostrou o final, né? O design final da Gnat, você não mostrou. Bom, todo mundo vai ver no Congressão, em São Paulo, quem visitar. Então isso dá uma ideia e, novamente, eu queria convidar as pessoas que queiram desenvolver. Agora, não adianta chegar lá com eu imagino, tem que ir para o laboratório com algo concreto. Ou se você quiser realizar um projeto com empresa, o LAT pode viabilizar, desde que você se responsabilize. Né? Também é possível isso. Então agora a gente vai ver a última parte, que é a parte de difusão, que é como que a gente faz o pessoal enxergar a ciência de um modo geral e a ciência que a gente realiza. O Kleber é a pessoa que tem sido, além de relações públicas do centro, coletado e se preocupado com a parte de difusão, junto com uma equipe toda, né? Não só junto comigo está o Brás, está o Mário, está o filho do Brás, né, o Marcel, tem várias pessoas envolvidas nisso, né? Eu sou uma parte só. Bom, a parte de atividade de difusão e educação, desde quando nasceu o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, ela vem sendo desenvolvida. E à medida que ela está sendo desenvolvida, eu pretendo, junto com toda a equipe do CEPOF, ir melhorando as atividades. Dentre elas, nós temos vários parceiros, a Débora, que é da Embrapa, Instrumentação Agropecuária, e tantos outros, e os 2 outros CEPIDs, né, da FAPESP, que é do Elson Longo, e do Glaucio Oliva, que também estão agora juntos com o Vanderlei Manhato, trabalhando essa parte de fusão. Se fôssemos entender um pouquinho melhor, vamos lá. Né? Tudo bem. A equipe não retorna. Essa equipe é formada pelo Kleber, pelo Brás, pelo Marcel, pelo Anderson, pela Cláudia, pelo Mário, que aí está, e eu acabei esquecendo o Oliver, né, que ele falou que ele é Oliver Bor, eu não sabia o sobrenome dele, agora estou sabendo. Então, na verdade, nós temos uma infraestrutura chamada de infraestrutura básica, e o Vanderlei procurou trabalhar com esse passar do tempo, e agora estamos trabalhando com outras
instituições parceiras, né, cada dia mais, né, entrando na nossa estrutura, que seria as 2 ilhas de edição não linear, uma ilha de edição analógica, um computador para transmissão da programação e 2 computadores com impressoras de uso geral. O transmissor e o cabeamento óptico para interligação com a NET foi uma atitude tomada há um ano, mais ou menos, em que a gente entendeu que seria melhor fazer a transmissão daqui, direto para o head-end da NET, onde ficaria tudo mais simples. E assim a gente conseguiu. Também foi uma inovação. Não éramos assim, né? A gente levávamos lá e demorava para burro, às vezes não colocava no horário. Agora o Brás tem total controle da programação das atividades de fusão via canal 25 NET. Ficou bem mais fácil operacionalizar. Pode ser no espaço. Aqui, ó. Isso. Os projetos, um dos projetos mais interessantes na área de fusão foi um projeto que eu chamo de não foi tão simples, foi junto com uma ONG, chamada ONG Mãe Natureza de Barra Bonita, em que eles já tinham uma unidade móvel e tinham um projeto junto com a Petrobras e com o FEIDRO, e resolvemos então equipar um ônibus, e esse ônibus resultou num trabalho fantástico, vocês vão ver pelos números que serão apresentados, durante o percurso de 2 anos, visitando diversas cidades. Essas cidades foram 129 locais, alcançando uma média de 20 mil alunos. Esse número não é um número por ano, é ano, é média sempre anual, desculpe. Então, não é uma média normal, não é trivial, mas para 129 cidades, a unidade foi totalmente equipada pela equipe do CEPOF. Isso que é interessante. Ela chegou aqui totalmente desprovida de qualquer equipamento, nós fizemos vários ensaios e aí chegamos à conclusão de que deveria ser feito mini usinas hidroelétricas, o que é uma bacia hidrográfica, tudo focando o tema água. Foi um resultado interessante. Agora, desses locais... Pode ir. A unidade móvel é essa, só apresentar para vocês, era um ônibus que a gente também procurou colocar a logomarca do CEPOF em quase todo o ônibus, espalhando, para mostrar a nossa parceria, né? E isso deu resultado, porque hoje essa unidade, ela não só vai, no futuro, vai se tornar uma outra unidade de ótica, em que o professor Vanderlei entende que a parte de meio ambiente, água, e já fez o que era para ser feito, agora então ela vai se tornar, essa mesma unidade, vai se tornar um laboratório de ótica e vai para essas 129 cidades novamente. Quer dizer, o projeto não para por aí. No desenvolvimento, lógico, foram várias pessoas envolvidas, entre os técnicos do CEPOF, técnicos da USP, que a gente deve agradecer muito, que foram pessoas extremamente dedicadas para poder equipar a unidade por dentro. Na época, nós tínhamos monitores que iam para as escolas explicar. Esse senhorzinho aqui segurando essa... também ajudou a perfurar, colocar parafuso. Ele queria que tirasse a foto dele. Eu falei que não, ele furou mesmo, fez lá. Então, até o coordenador participou da parte de equipar o ônibus. Vamos lá. Foram várias cidades, então, só para lembrar, porque todas elas foram catalogadas, foram registradas e cada cidade deu a sua opinião. Então, cada escola visitada, desculpe, foram locais visitados. Aí seria feito num quadro melhor, mas foi feito a toque de caixas, então não deu para... Mas foram 129 em várias cidades, então isso também deu uma visibilidade interessante e a gente procurou colocar até o endereço, né, por caso alguém queira checar se a gente passou por lá mesmo. São mais, pode ir. Bauru, Ibaté, Brotas, Trabiju, Dourado, cidades grandes, médio porte, grande porte, inclusive São Carlos, Boa Esperança do Sul. E aí, então, a gente chega numa outra atividade também desenvolvida na área de fusão. As matérias publicadas em imprensa escrita foram 204 matérias publicadas no mês 2006, entre jornais, revistas e periódicos. Parece um número assim
pouco em relação ao que é a imprensa, porque a imprensa é uma coisa sempre que massifica as coisas, mas foram atividades assim, não só educativas, que o Vanderlei colocava tipo assim, colunas educativas no jornal, explicando a trilha dos cientistas, até mesmo que cada um do grupo fez, né? Isso que era interessante, a gente conseguia destacar e procurava destacar o que o Latte fez, o que a Priscila fez e que tantos outros fizeram durante, e não é simples assim, cada mídia é uma mídia. E o Vanderlei tem uma peculiaridade, se a mídia não vem nele, ele vai até a mídia, interessante, ele chama, parece que ele atrai, né? E a última que a gente conseguiu atrair foram veículos de grande circulação, média circulação e circulação local. Isso que é interessante. Aqui, então, o exemplo das matérias publicadas. São matérias, essas sim, são educativas, olha, de fundo educativo, totalmente, né? Totalmente, que conta a vida do cientista. 10 anos de semótica e outras tantas atividades. Qualquer atividade nossa, nós procuramos fazer que vire notícia. Qualquer atividade. Nós temos tudo isso catalogado e arquivado. Isso que é interessante. A semótica, a maior ciência, ela é uma atividade de 11 anos, uma média de 3.000 pessoas entre profissionais, alunos, né, anual, isso é média anual, que essa atividade é a atividade, a menina dos olhos, né, do grupo, assim, quando fala que é mostra técnico-científica, todo mundo se envolve. Todos se envolvem. Da Embrapa, que é parceira, até todos os técnicos do laboratório, e vamos embora, né? E todos os pesquisadores, vira aquela novela, né? Foi muito legal, porque todo mundo carrega, todo mundo trabalha, não tem ninguém melhor que ninguém, está todo mundo lá fazendo, acontecendo. Então essa é uma atividade bonita e bem estruturada. A semótica completa seus 11 anos, aí nós chegamos a ter um reconhecimento público por isso, da Câmara Municipal de São Carlos. Todos os envolvidos no CEPOF receberam esse título de reconhecimento público. Isso é muito interessante, né, para a gente facilita bastante. E ela está no calendário hoje do Estado e municipal. É uma atividade reconhecida. 256 programas de TV e 96 vinhetas de rádio. 210 mil pessoas por ano alcançadas. A rádio foi uma atitude ímpar, porque a vinheta de rádio educativa ela chega mesmo, ela multiplica mais rápido. A TV é uma coisa que demora, é uma coisa interessantíssima, muito importante, mas a rádio ela tem uma velocidade incrível, dá para se perceber. Então a gente grava toda a semana, a gente grava vinheta de rádio. Interessante, junto com os programas de TV que nós vamos passar a destacar agora. A TV também deu um resultado interessantíssimo. Na difusão ao público em geral, o centro fez 27 horas semanais de TV, em média. Olha só o que é isso, parece que é brincadeira. Para conseguir chegar a esse número, foram diversos gêneros de programas diferentes. Não foram porque, na verdade, se nós conseguíssemos só fazer esse programa de ciência, seria muito simples. Só ciência, cheio de pesquisadores aqui, vamos lá. Não, a gente tentou diversificar a pedido da coordenação. Então, a gente chegou na educação e na cultura, nas aulas de física. Essa aula de física é uma inovação. Dificilmente você vê isso normalmente no canal de TV. Né? Na trilha dos cientistas, da cerâmica artística na nanotecnologia, já é uma outra parceria, resultado da parceria com o CEPOF e o Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, do Elson Longo. Então, estamos gravando com o Elson, né? Estamos gravando com da cerâmica artística na nanotecnologia, que ficou super legal. É uma outra área muito interessante, vamos lá. Aí ficou Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o antigo Vida e Ciência. Ciência às 19 horas. Esse também é feito com o Glaucius, né? Acho que foi uma parceria com o Glaucius. Com o Instituto. Está dando um resultado fantástico, também uma visibilidade interessante para o nosso Instituto. Legal? Nossa gente, esse programa aqui foi uma inovação também. Por quê? Porque ele traz a vida das pessoas interessantes da sociedade. Né? E nessa vida dessas pessoas interessantes, contando a vida delas, a mãe da Jussaíra já sentou lá para conversar com a gente. Né, Ju? Então foi interessante. Aqui, a missa. Algumas pessoas faziam, mas missa, extremamente importante o lado religioso, educacional, muito interessante. Você vê que diversifica. Né? Conhecendo São Carlos,
também é uma forma do CEPOF chegar a diversos lugares da cidade. Chega lá, ó, nós somos do CEPOF. O que é CEPOF? Primeira coisa que a pessoa pergunta. CEPOF é isso? A gente pode filmar? Você pode? Entra. Vamos lá. É abrir portas. E as palestras internacionais. Então, isso resultou em uns números interessantes que eu gostaria que no futuro isso melhorasse. E o Vanderlei já está pensando em fazer outras parcerias para outros programas de TV. Isso já está na pauta. As escolas avançadas, tanto a Escola Avançada de Ótica e Fotônica, com 116 participantes, como a Escola Avançada de Física Atômica, com 45, somou 161 participantes. É interessante esse tipo de ação muito, dá visibilidade bastante. Tanto que, pelo volume de participantes e pela qualidade com que foram feitas essas escolas avançadas, é que o resultado foi positivo, muito positivo. Aí, então, nós tínhamos que chegar nas escolas. Anteriormente, nós chegávamos às escolas do ensino fundamental com um projeto chamado Entomótica, que hoje virou livro, junto com a Unesp de Rio Claro. Mas aí, de novo, a coordenação cobrou, falou, nós temos que ir para a escola, nós temos que ir para a escola. Aí a gente foi para a escola, começamos algumas atividades, e 2 atividades resultou em um processo interessante, que o ano que vem vai ser melhorado. Primeiro, alguns dos nossos... de todos, né, aqui foram se envolvendo com o processo de dar palestra na escola, né, quase todos. Então, foram feitos uns calendários e nós escolhemos a Escola Piloto Álvaro Guião, o Instituto de Educação. E junto com ele, aí nós tentamos recuperar, ou não, melhor dizendo, recuperamos um laboratório de física, inteirinho do século XIX. Está em fase ainda. Mas isso o pessoal daqui, eu queria lembrar o nome de... O Edson se envolveu bastante junto com o professor Pilege. O Edson se envolveu muito assim, nesse processo. Tá? A gente só começou, ele realmente carregou o piano. Nós temos que reconhecer isso. Então, foi interessante, 2 ações, 600 alunos de nível médio e superior em 14 palestras. É um número expressivo. Chegamos, então, a 500 alunos em 14 palestras. O curso de terapia fotônica aprovado pela USP conta com 30 participantes atualmente, entre médicos, dentistas, fisioterapeutas, veterinários e outros. É impressionante o que aconteceu. Por quê? Porque, de novo, foi um desafio. Vamos fazer um curso assim? Eu lembro bem quando começou, eu sou mais espectador do que muitas vezes autor. Então, o pessoal aí, a equipe do CEPOF, chegou a essa conclusão que seria, porque já tinha competência para isso. Então nós estamos, o ano que vem talvez isso melhore N vezes. Com certeza. Um total de 16 cursos foram oferecidos pelo CEPOF, com 800 participantes. Mas aí sim entram os envolvidos, né? Esses cursos, houve pessoas envolvidas como o Henrique, que desenvolveu um curso específico, né, Henrique? Sabe muito bem. A Juliana, a Rosane, o Prof. Vanderlei, a Vilma, e teve outras que eu não lembro, mas eu sei que estiveram envolvidos em cursos, né? Não me lembro assim para citar nomes, mas vários deles se empenharam em desenvolver. Você vê como a equipe do CEPOF é interessante, né? Eles mesmos tomam a iniciativa de criar, né? Isso é legal. Aí, então, essa visibilidade na comunidade foi muito forte. Eu acho que isso nós humanizamos o centro. Não sei se eu posso chamar assim, mas é humanizar o centro. À medida que vem pessoas e formam fila, e cansei de ver, senhoras com úlcera, com dor, entrando aqui, formando fila e participando, e a Vitória lá, junto com o pessoal da Unicep, junto com o pessoal da odontologia também se envolvendo. Tanta gente aqui sendo tratada, a verdade é essa, né? As exposições em locais públicos continuaram, e porque na exposição de locais públicos foi interessante, porque à medida que o Henrique chegou, a equipe do LAT chegou, eles iam a campo, né? E muitas vezes eu queria destacar o pessoal do LAT, porque eles foram a campo na inauguração da Caixa Econômica, e lá fizeram uma ótima exposição com aproximadamente 180 pessoas participando. Então, de novo, a gente vai lá dar visibilidade para a comunidade, a gente está integrado. A universidade, pelo menos o CEPOF abre as portas. Não sei se a universidade está totalmente aberta, mas o CEPOF está. Agora, de novo, esse projeto foi um projeto que me deu muito prazer desenvolver, o projeto Olho Vivo, porque eu tenho tudo isso arquivado, né?
os velhinhos foram operados e cegando, estavam perto da cegueira, foram operados 18. Só na parceria, só no sistema de parceria. Tá certo? Foram 3 asilos, uma PAI, a Polícia Militar, 396 atendimentos oftalmológicos com equipamentos da ITEC, com uma boa vontade do mundo dos oftalmologistas, que eu gostaria de citar os nomes. Fiquei muito feliz, porque eu vi pessoas que dentro do asilo estavam cegando. Eu tive a oportunidade de ver. Foi muito interessante. Isso foi o CEPOF de novo. E agora, daqui para cá. Então, aí, de novo, a coordenação achou melhor fazer alguma coisa com a Santa Casa. E já começou, Vanderlei. Essa semana já começou. O bombeiro, todos os homens do bombeiro estão passando por uma revisão na visão. CEPOF junto com a Santa Casa. Então, a gente continua. Aí, então, entra, de novo, uma boa vontade do presidente do Rotary Norte, o Juste, o André, que junto com o ônibus da saúde, junto com o Vanderlei de novo, montaram uma unidade de saúde para atender 56 municípios, uma média de 20 pessoas. Eu acho que é interessante, porque o Rotary Internacional ele tem visibilidade, e essa unidade ainda está começando, mas eu acho que vai dar um resultado fantástico. Tá certo? Então foi criado um ônibus chamado Ônibus da Saúde, em que nós somos parceiros. Daqui, então, nasceu a cartilha Educando sobre as Águas com a ONG Mãe Natureza, e o projeto Entomótica virou um projeto nacional junto com a Unesp. 2.500 em TV, 2.700 no ônibus, 1.000 em rádio, 800 em jornais e 1.100 em outras, porque são atividades que o Brás desenvolve com vídeos educativos e outras coisas. No total, 8.100 pessoas por semana. Eu espero que o grupo de ótica e os novos programas que virão para 2007 fortaleçam nossas ações em difusão. Muito obrigado a todos. Posso complementar? Na verdade, o ônibus, que é sobre as águas, ele agora vai virar um cinema itinerante. Nós vamos tirar tudo que está dentro do ônibus, virar kits educativos. E a BBC de Londres fez uma parceria com a gente, com a Universidade de São Paulo, para levar um documentário sobre as águas nas escolas. Nós tivemos uma reunião em Nova York, tive que ir a Nova York fazer a reunião. Foi um sacrifício. Bom, resultado. A partir do ano que vem tem um filme fornecido pela BBC, e eles mesmos traduziram para a gente, que vai nas escolas e vai junto uma série de kits. Então, e aí então vaga o ônibus para a gente fazer o ônibus de ótica. É ótica e as suas aplicações, né? Onde eu pedi já desde setembro, antes, né, que cada laboratório fosse preparando uma experiência, alguma coisa. Por incrível que pareça, a primeira experiência que chegou foi a do Mikiya Muramatsu, que é da USP de São Paulo. E os nossos laboratórios ainda não preparou, mas também o ônibus não chegou. Então, uma coisa atrasa, a outra também. Mas ele vai virar um ônibus de ótica, onde a gente quer mostrar o que a ótica faz em todas as áreas. Queria agradecer a todo mundo. Eu acho que o pessoal que ficou teve uma visão geral do que é o centro. Queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado àqueles que vieram de outra cidade. Acredito que sempre vale a pena. E vamos continuar o dia. Muito obrigado.